tipos de avaliação. Nos processos judiciais ocorre a necessidade da realização de perícias nos seguintes tipos de ações, regidas por essas regras. Avaliação em imóveis urbanos, em imóveis rurais, máquinas e equipamentos. Pessoal, se o cara não é engenheiro mecânico, não é nada, mas ele trabalha numa fazenda há muitos anos e mexe com equipamento de máquina, vai ter uma avaliação lá, ele pode ser indicado assistente disso aqui, ó. Ele é mecânico de máquina pesada, ele tem conhecimento, ele pode sim acompanhar um cara e ajudar muito. Eu fiquei louco para a justiça me dominar aqui na CPI das máquinas aqui do governo. Fácil, porque só mudaram os pneus. Porque os prefeitos pediram para mudar de acordo com as regiões. Ia pegar as máquinas, ia fotografar, ia pegar a especificação técnica do fabricante dela, o da montadora, ia fazer um relatório, ia mostrar que o pneu estava inadequado por tipo de máquina, porque ela ia fazer, que quando você muda um pneu, uma roda de um veículo, você altera o centro de gravidade, isso aí todo mundo sabe, pô. Isso aí você precisa ser engenheiro mecânico. Os boys que botam a roda no carro, o carro fica com a direção dura, arrebenta a suspensão toda, né? Mas é o pai que paga, né? Não é eles, né? Não é mole. Perícia fácil. Avaliação de imóveis urbanos, rurais, desapropriações por possessórias e proteção de posse. Ó, isso aqui é de Cuiabá, a moda, né? Pô, cara, eu fiquei doido para me participar disso aqui de Cuiabá, cara. Eu tenho conhecimento para isso. Vai precisar de muita gente. Eles não vão dar conta de fazer tudo. Nós temos mais conhecimentos técnicos do que o pessoal de fora. Para construir e para avaliar. E na região aqui, tem profissionais capacitados para gerenciar esse negócio, para orientar, para mostrar os bairros e até mesmo em alguns momentos os proprietários. Porque quem vive esse momento de imobiliária, de avaliação, é os corretores de imóveis que estão atuando efetivamente. Eu, quando preciso avaliar o imóvel, eu recorro a quem? Recorro aos corretores de imóvel. Então, eu acho que em dado momento aqui em Cuiabá, eles vão ter que ir no Cresce, vão ter que pedir apoio aos corretores, às imobiliárias. Um exemplo, a Rosa Imóveis. É uma imobiliária que tem uma credibilidade muito grande no Mato Grosso. Eu conheço várias empresas de fora que, quando quer avaliação ou quer comprar um imóvel, recorre a Rosa Imóveis. Eu conheço umas 5 empresas de fora que veio até mim e pediu que eu fosse lá e pedisse informações, ou que já tinha feito um serviço com eles e queria que o engenheiro também fizesse um paralelo para comparar depois. E os preços não ficam exatamente igual, vírgula e pontos, mas ficam bem aproximados ali em variação de 10%. Isso é legal. E saber que aqui no estado tem empresas sérias nessa área. Né? E agora, muitas das vezes, o pessoal vem de fora com o olho gordo nisso aqui, ó, e acaba fazendo um monte de coisa errada. Reintegração de posse, reivindicatória, renovações de aluguéis. Aqui, ó, pessoal, isso aqui é bacana. Isso aqui é o seguinte, ó. O camarada, ele tem um imóvel que você locou um imóvel. Aí você já está sabendo que o cara cresceu o olho porque aqui vai passar o VLT. Ele vai aumentar o seu aluguel 100%. O que você faz? Você contrata um bom advogado e o advogado esperto vai pedir uma ação de renovatória. O que vai acontecer? O juiz vai nomear alguém para ir lá avaliar o valor do aluguel. Aí, em cima dessa avaliação, o juiz vai mandar renovar o contrato naquele valor real. A minha monografia que eu fiz da minha especialização de avaliação e perícia, eu fiz de renovação de aluguel de um posto de combustível. O Abudaman, ele tem aí uma fórmula que ele desenvolveu para avaliar posto de combustível. Só existe essa fórmula, é dele essa fórmula. Falei, aqui em Cuiabá não tem ninguém que faça, né? Então eu vou ser o diferencial.
Comecei a montar a minha monografia. Um advogado amigo meu me ligou, Edmilson, eu tenho um cliente meu aqui com um posto de gasolina. Avisa o CPA direto, se você for direto, você vai sair num bairro lá embaixo, não é? Não tem um postinho do lado direito? Um postinho de combustível? Lá tem um posto. Tem um posto lá de um amigo, de um cliente meu, ele quer avaliar numa reivindicatória, renovação, revisão de aluguel. Eu fui lá, fiz tudinho, entreguei, e o cara conseguiu renovar o contrato do aluguel do posto no valor justo. Para isso, eu tive que ir atrás do contador dele, pegar o consumo de bomba de álcool. A minha monografia, eu fiz isso. Aí eu falei, pô, vou acrescentar biodiesel e gás natural. Não sou bobo. Vou criar mais duas variáveis na equação e vou fazer. Fiz a minha monografia, exatamente com o que está no livro. Mas qualquer um pode fazer, hoje se eu for fazer uma avaliação, e se tiver gás, eu vou ser obrigado a botar essa variável, a do gás e o do biodiesel. Ué, se eu vou avaliar um posto, e lá vai ter o biodiesel e o gás, e o cliente me pediu essa avaliação, ou a justiça, eu vou ter que ir lá, aonde é o gás, eu posso pôr G, e onde é o biodiesel, eu posso botar B. E criar essas duas variáveis lá, e fazer exatamente como é com álcool e com a gasolina. Ele bota a gasolina comum e aditivada, por isso é que tem que ver com a bomba lá. Tá? Tem tudo isso aí. Tem os postos de serviço, que é onde troca óleo de carro, o lava-jato, a conveniência, tudo isso é feito. Quem quiser realmente aprofundar, compra esse livro aí do Abudamã. Difícil encontrar, tá? Não tem. É só na Pine, então eles pedem. Na Pine, edição esgotada, é um negócio fantástico. A hora que eu arrumar umas férias aí, eu vou pro Rio, eu vou fazer outro curso dele. Né? Eu vou reciclar. Uso campeão, demarcatória, executivas, faixa de servidão, anunciação de obras novas, passagem forçada, compra e venda. Isso aqui é difícil ter, isso aqui é difícil ter. Normalmente é isso aqui, compra e venda. O demarcatória é a de Jaciara lá, a que eu acho que eu vou fazer, é bem interessante. Como existe proprietários que às vezes eles alugam o imóvel com contrato de 1 ano, 2 anos, aí começa a especulação de VLT, BRT, aí o cara já quer aumentar o aluguel para estar lá em cima. Se o contrato já tiver pré-estabelecido, acabou, está amarrado, é uma briga jurídica. Eu estou falando é quando o contrato não fala que o proprietário quer continuar no imóvel, o locatário ele quer continuar no imóvel, ele entra com uma renovação de aluguel. Aceitação da avaliação e nomeação do avaliador. Legal, isso aqui é bacana. Quando a matéria for de natureza técnica, o juiz determinará a realização da avaliação, que será a prova, que poderá constituir em exames, coisas móveis, animais, pessoas, livros e papéis. Vistoria, bens e imóveis. Ou avaliação, valor em dinheiro de coisa ou obrigação. Então, ter jogo de cintura, ser um cara bem descolado e ter a humildade de pesquisar, né, cara? Exemplo, eu vou fazer uma avaliação hoje, vamos supor, Rondonópolis. Eu não conheço Rondonópolis. A primeira coisa que eu vou fazer daqui é identificar lá as imobiliárias boas lá, as grandes. Pesquisar. Chega lá, eu vou direto nessa imobiliária. Especular os caras lá. Não vou falar que eu quero só vou pegar preço. Vou lá perguntar para os caras como é que é. Senão, cumprindo os pressupostos de aceitação, o juiz nomeará o avaliador, que não está obrigado a assinar o termo de compromisso. Às vezes, você declina. Né? A amiga minha, engenheira, outro dia aí, rapaz, o processo ele já passou por 5 engenheiros e os 5 declinam. Eu falei, passa para mim, cara, passa para mim que eu faço, eu cobro só 15 mil, eu faço. Mas não passaram. Uma construtora de Cuiabá que fez as casinhas Minha Casa Minha Vida, deu um monte de problemas, que é normal, né?
vício construtivo, né? Erro de construção, afundou o arruamento, esgoto, vazamento. Aí nomeou um colega meu, ele declinou porque ele conhece o dono da construtora. Aí nomeou o marido de uma amiga minha engenheira, ele declinou porque ele é amigo, o sogro dele é amigo do cara. Ou seja, eles têm com medo de fazer. Eu faria. Aí, então, quando você tiver algum laço de amizade, você declina. Isso você vai criar moral com o juiz. O declínio em função do laço parentesco, ou de amizade, ou do ciclo de amizade. Ou então você conta uma história que você está com problema de saúde, ou que você está com um acúmulo de serviço. Seja transparente e honesto. Se você não se sentir capacitado para fazer, se você tiver laço parentesco ou de amizade, declina. É melhor você declinar do que você fazer e depois que eu faço, não, ele fez, é amigo dele lá, que foto dele com churrasco lá na casa dele lá. Você pode ter que devolver dinheiro ou ser preso. Você pode, o perito ou o avaliador ele pode ser preso, tá? Você pode ser justo, mas se o cara provar que você tem o grau parentesco ou laço de amizades, se ele provar isso lá na audiência, lá ou no processo, você está enrascado. E aí eu fico, passa para mim, eu não conheço esse cara não. Vou lá, vou levantar, vou chamar o topógrafo, vou pegar as amostras, vou levar no laboratório do Cefet, vou fazer análise, norma debaixo do braço e vou entregar. O que vai acontecer? A construtora vai ter que voltar lá e refazer tudo. O que está errado, só isso. E eu vou ganhar meu dinheiro feliz da vida. Não conheço esse povo mesmo. Cumprindo os pressupostos de aceitação, o juiz nomeará o avaliador, que não está... Após receber a comunicação formal de sua nomeação, o avaliador tem o dever de cumprir suas funções, com toda diligência, mas pode recusar o encargo. E ser recusado ou mesmo substituído nos casos o previsto em lei processual. Às vezes o juiz manda substituir o avaliador. Se ele perceber que você não tem segurança, ele manda substituir. E se você já tiver gasto dinheiro, tem que devolver o dinheiro. Se tiver viajado por Rio e gastado no Rock in Rio, vai ter que devolver o dinheiro. Indicações dos assistentes técnicos e a formulação dos quesitos. Ato contínuo, a nomeação do avaliador, inicia-se o prazo de 5 dias para as partes indicarem seus assistentes técnicos e formular os quesitos. Ou seja, nomeou o avaliador, é publicado em diário, está no processo, as partes são comunicadas, após a comunicação das partes, eles têm 5 dias para nomear no processo o assistente e os quesitos, que são as perguntas, né? Sobre o assistente, o Código de Processo Civil exclui sua condição de auxiliar da Justiça, passando a ser de confiança das partes. Ou seja, o oficial de Justiça não é assistente técnico. Teve gente que já fez avaliação e eu peguei o Código de Ética do CREA, ou vocês, no caso, o do Cresce, falsidade ideológica. Não é avaliador, não é perito, não é corretor, não é engenheiro, não é arquiteto. Como é que ele vai fazer uma avaliação de um imóvel? Então é falsidade ideológica. Ele pode ser, antigamente, ele pode ser assistente. Assistente, tudo bem. Mas ele botar lá avaliador, agora o assistente pode ser. No que se refere aos quesitos, a lei processual dispõe que cabe ao juiz analisá-los, devendo indeferir aqueles que julgar impertinentes, bem como formular outros que se julgar necessário. É muito difícil o juiz cortar quesitos, tá? Nunca vi. Eu já vi eles acrescentarem, para ter mais fundamentos e mais base para dar sentença, né?
Honorários, aí é legal. Em primeiro lugar, a pactuação de honorários deve preceder todos os trabalhos para a elaboração da avaliação e deve ser feita preferencialmente por escrito. Eu costumo assim, botar uma observação. Caso haja necessidade de se voltar ao local, quando é longe de Cuiabá, tá? Os custos inerentes a este trabalho caberá ao autor da ação. Ponto. Que às vezes você responde tudinho, bonitinho, o bonitão depois vem com mais quesitos, que você tem que voltar lá. Aí como é que você faz? Aí tu vai do seu bolso. Já gastou o dinheiro todo mesmo? Uma chapada, pô. Né? Trocou de carro, sei lá, foi pro Rio. Então você amarra isso aí. Já aconteceu de eu ter que voltar no local com o meu carro e com o meu dinheiro, porque eu não botei isso lá. Aconteceu agora em Várzea Grande. Fiz a avaliação todinha, para bonitinho, conforme estava lá. A mulher perdeu o imóvel, agora ela pediu para reavaliar. Eu peguei a cartinha e a juíza mandou eu reavaliar. Opa, já tem uns 4 anos. Conforme, parará, item tal, né? Processo número tal, será cobrado a título de honorários R$ 1.200. Agora, ela deve baixar para os 800, 900? Aceito, ok. Mas de graça eu não vou trabalhar, eles não trabalham de graça para ninguém. Entendeu? Ela perdeu a ação, ela recorreu. Ela tomou o imóvel do ex-marido dela. O cara acabou a casa num dia, no outro dia ela mudou as fechaduras da casa toda. E eu tive que ir lá avaliar sem levar esse lado. Eu fui lá como técnico. Chegou lá, o imóvel está alugado. Ela não mora mais lá, ela mora no Alphaville de Cuiabá. É uma modelo. É complicado. Eu fiz certinho como manda a norma. Ela recorreu. Ela quer dar para o cara R$ 5.000. Foi o marido dela. Não, como ela recorreu, então ela tem direito de recorrer, né? O advogado dela recorreu. Quando o juiz entende que você não é capacitado, ele nomeia outro e quem pediu paga de novo. Nesse caso eu estou cobrando porque eu fiz, foi aceito, né? Foi tudo certinho e ela está reclamando do preço que ela tem que repassar ao ex-cônjuge dela, né? Então ela quer que reavalie novamente. Tudo bem, eu reavalio, só que eu vou cobrar por isso. Nos dias atuais, entretanto, é comum e não menos válida a apresentação da proposta via fax ou e-mail. É a pactuação dos honorários, ser confirmada em resposta pela mesma via. Ou seja, a proposta é feita e é protocolizada lá no protocolo. Tá? Já aconteceu comigo, da parte, o que ele me pagar em 6 vezes, em 6 cheques de 1.000. Falei, é o seguinte, você faz um pedido para você depositar todo mês na conta do fórum de Várzea Grande, os 6 cheques de 1.000, todo mês você vai lá e deposita. No final do depósito, eu começo o serviço. Não, eu dou na sua mão aqui, você... Eu falei, não. Eu pego o cheque do cara. Tudo bem que eu vou fazer o meu serviço certinho lá, mas eu posso vincular isso aí, cara. Posso ser preso. Não. Depois que ele depositou tudo, eu fui comunicado e eu fui e fiz a avaliação. Tranquilo. Eu cobrei uma parte em dinheiro, eu cobrei na época, eu acho que foi uns 30 mil. Ele falou, Edmilson, eu não tenho esse dinheiro todo. Eu vou te pagar R$ 1.000 por mês e o restante lá na sentença. Aí você pode escolher em lote ou em dinheiro. Eu falei, não, eu quero em lote. Eu acho que eu tenho lote para pegar em Várzea Grande lá daqui uns dias. A prefeitura vai ter que ou dar para ele o dinheiro ou outra área para ele. Eu fiz tudo isso no processo, tá? Por escrito, nada de boca. Porque se ele não me pagar agora a outra parte, eu posso acionar ele à justiça. E ter apenso esse processo, porque lá fala que ele aceitou a proposta dessa forma. É tudo via judicial, mas de preferência espera ele depositar o dinheiro todo.
Essa agora que eu vou fazer, de agora, que eu tomei no sangue agora, uma facada de 27% e meio, a empreiteira parcelou em 3 vezes de 10 mil, 10, 10, 10. Eu falei, ó, eu orientei o advogado, você faz assim, assim, assim. Ele foi lá, porque eu cobrei 35, ele pediu para diminuir, aí eu falei, você pede no processo, se eu posso abaixar para 30 mil, eu vou deferir aceitando, e você já vai especificar que você vai fazer em depósito bancário ou na conta que o juiz determinar. E assim foi feito. Aí depois que terminou, eu fui notificado dia 22, dia 21 de novembro, eu pego o meu alvarazinho lá e o processo para mandar bala. Entendeu? Mas eu orientei ele como ele tinha que fazer, tudo no processo e transparente, para não ficar sombra de dúvida que você tem vínculo com ninguém. Porque em alguns casos, você vai ser o perito e o advogado é do cliente. E vai ter casos que você vai ser assistente dele. Isso pode acontecer. Isso acontece comigo em algumas avaliações. Só que eu não misturo as coisas, não. O dinheiro é depositado numa conta judicial e depois que esse dinheiro está depositado, você é notificado esse pessoal que vai nas casas dos outros lá, poxa, notificar. O oficial de justiça, aí sim que você começa os trabalhos. Não existe a possibilidade de você fazer... Fiado não, não. Mesmo que ele faça não. um compromisso judicial. Não. O juiz não deixa fazer. Não deixa fazer. É dinheiro na conta ou dinheiro na conta. Cabe às partes o pagamento de todas as despesas relativas aos atos requeridos ao longo do processo. Cabe ao autor ou adiantamento das despesas. No caso específico, o do ato do processo referente à avaliação e o pagamento do avaliador é desde possibilidade de quem houver requerido a produção de prova, recaindo sobre o autor nos casos de serem requeridos a produção de provas, por ambas as partes ou determinadas pelo juiz, sendo que cada parte arca com a remuneração dos respectivos assistentes. Por que você recebe 50%? São suas despesas, né, cara? Tem juiz que manda pagar tudo de uma vez só e te manda um recadinho. Se você não cumprir com o prazo, nunca mais eu te nomeio. Em alguns casos, o que eu faço? Solicito a Vossa Excelência que elabore o alvará no término dos trabalhos. Porque eu fico doido para pegar o dinheiro, então eu mando bala de madrugada em casa. Porque quando você bota, meu irmão, no bolso 30 mil, 20 mil no bolso, dá uma vontade de passear danada, né, cara? Entregou o processo, já mostrou, por favor. Aí você faz uma petiçãozinha, entregando o processo, eles vão receber o processo lá. O processo é na escrivaninha e a petição é no protocolo. Você peticionou lá, com 3 dias você já vai lá, você não recebeu aqui, eu tenho a cópia aqui, só para fazer o meu alvarazinho. Às vezes ele já vai estar pronto. É tão bom você receber no banco esse alvará, cara, é legal demais. Alvará é muito legal. Não, às vezes não é. Às vezes é 800, é 1.200, ou 3 mil, às vezes é 30 mil. E o ruim é o DARF que você tem que pagar. E o bom é que quando você não vive só disso, você tem outras fontes, porque você tem que pagar a conta todo mês, né? E não é todo mês que você faz uma avaliação dessa. Exatamente, porque existe muita gente que faz. E isso aparece às vezes no momento que você está precisando muito, e é uma salvação. Durante esse período, efetuado o depósito dos honorários, passa-se a fase de início dos trabalhos, cujo deverá necessariamente ser comunicado às partes sobre a data e local, tanto no caso de serem designados pelo juiz, quanto pelo perito, cuja comunicação deve ocorrer de forma idônea. E eu bobo lá ligando para os caras me tirando, né? Amanhã, depois, não posso. Então, quando eu adotei a R,
e passei a comunicar por escrito, aí a coisa melhorou o andamento. Durante esse período, o avaliador e os assistentes técnicos utilizam-se de todos os meios para desempenhar suas funções, especialmente no que se refere à obtenção de informações, solicitações de documentos, podendo instruir o processo com os materiais que julgarem convenientes, tais como as plantas, os desenhos, fotografias e outras peças como CDs, etc. Nesse hangar lá, eu já pedi para o cara, o assistente do autor, do réu, os projetos, memorial descritivo, ele não me entregou. Fui lá, veio a filha dele, eu falei, tudo bem, eu trabalho com seu pai, em algumas perícias, você recebe isso aqui para mim? Fiz por escrito, ela recebeu, botou data, o nomezinho dela, alguém recebeu na casa dele, né? Então, quer dizer, se ele não me apresentar, também pedi para a Infraero também. Se ele tem, a Infraero tem que ter uma cópia. Se não me fornecerem nada, eu vou lá no juiz, vou pedir uma audiência com ele e vou explicar para ele o que está ocorrendo. Que as partes não estão me dando documentações necessárias para fazer o trabalho. Porque só o processo em si não é suficiente. Ele vai mandar no mesmo dia ou no outro dia, ou se a justiça ir atrás desse povo e notificar todo mundo. Obviamente, eu vou levar documentações mostrando que eu já notifiquei, já pedi verbalmente e fiz por escrito. Primeira coisa que ele vai perguntar, você notificou eles? Sim, senhor, está aqui o comprovante. Isso é organização, né? Para não passar vergonha. Se ele não está em casa, se não tem ninguém para receber, eu mando por AR. Aí não tem jeito. Uma hora, o correio vai pegar alguém em casa. Entendeu? E quando você vai fazer uma avaliação, e essa avaliação é judicial, no momento que você pega o processo, coloca debaixo do braço e vai até o local, você é o olho do juiz em loco. Você é o juiz em extensão. Você é o homem de confiança dele. Você está indo lá com o poder de se apresentar. Ó, eu sou perito, avaliador do juiz da terceira vara do Fórum de Cuiabá. Estou aqui com os assistentes técnicos, venho aqui fazer meu trabalho. Acabou o assunto. Ah, não vai entrar. Já te contei o que eu fiz, né? A cidade pequena é mais fácil. De repente, a cidade grande é mais difícil, porque o fórum cheio de gente, audiência. Você vai ter que retornar lá com testemunha, notificar por escrito, avisar o juiz. Ou então pedir com ele uma audiência e contar para ele a realidade. É assim que funciona. Após submeter o trabalho aos assistentes técnicos, ou mesmo discutidos com auxiliares direto, o avaliador prepara a elaboração final do laudo de avaliação, cuja entrega ocorre no prazo fixado pelo juiz. Após submeter o trabalho aos assistentes técnicos, o que a gente faz para evitar desagrados? Chama os caras, senta na nossa casa ou no escritório, ó, está aqui, eu terminei meu trabalho, cara, dá uma olhada aqui. Ninguém discute ali na hora ali. O que ocorre? Vai falar, pô, Edmilson, não dá para tu, poxa, tira essa palavra aqui, cara, isso aqui você vai ferrar meu cliente. Aí eu vou lá, eu coloco em vermelho e depois eu vou analisar se realmente eu posso retirar ou não. Porque a intenção não é prejudicar ninguém, a intenção é você fazer um trabalho técnico. Justo, imparcialidade, tem que ser, isso aí, achei a palavra. O avaliador, o perito tem que ser imparcial. Por isso que quando tem laço de amizade, parentesco, a gente declina, né, cara? Esclarecimento segundo a avaliação. Concluído os trabalhos dos técnicos participantes da avaliação, as partes têm a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do laudo de avaliação, apresentado pelo avaliador e dos pareceres juntados pelos assistentes técnicos, quando poderão solicitar esclarecimento sobre a forma dos quesitos. Ou seja, ou as partes podem solicitar
no processo, que o juiz te chame numa audiência para você prestar esclarecimentos sobre o que você respondeu. Se você respondeu com sinceridade, honestidade, imparcialidade e tecnicamente, você está tranquilo. Só que, porra, bate um nervosinho na hora. Etapas de uma avaliação. O objetivo da avaliação deve ser estabelecido em consonância com a finalidade a que a mesma se destina. Para tanto, o profissional baseia-se nas informações e expectativas fornecidas pelos solicitantes da perícia ou da avaliação, nos documentos disponíveis em elementos coletados em diligência prévia. É por isso que é bom ou a gente antes ou depois estar sempre conhecendo bem o que a gente vai fazer. Paralelamente à análise dos fatos, documentos e dados técnicos, preliminarmente, cabe ao perito ou avaliador também identificar a legislação aplicável ao caso, a jurisprudência predominante e a relação entre as partes, objetivando produzir provas necessárias e suficientes às decisões de ordem geral, que vierem a ser tomadas com base no resultado da avaliação ou da perícia. Eu consegui jurisprudência sobre a avaliação de linha de servidão na internet. Ajudou eu a responder um quesito. Linha de servidão lá da Eletronorte lá. Ajudou eu responder um quesito. Foi minha salvação. E eu vou ter respondi conforme jurisprudência, para já fundamentar ela e amarrar. Só, isso aqui é um modelinho de como a gente se apresentar ao juiz para se colocar à disposição dele, para fazer uma avaliação ou uma perícia. Dê o nome que vocês acharem melhor. Repetindo, a perícia e a avaliação andam juntos. Em alguns momentos, a perícia ou o autor, o advogado do autor ou do assistente ou do réu vai pedir, ou o juiz, a avaliação do imóvel. Então, uma perícia, ela se tornou uma avaliação. Então, existe muita coincidência nisso aí. Eu já fiz vários trabalhos que eram uma perícia, chegou lá, o cara perguntou, quanto vale a área em questão? Pode o senhor, avaliador ou perito, afirmar se a área em questão mede 1.000 e poucos hectares? Aí, eu não estou tendo que pegar a área todinha, tirar foto, pegar a imagem de satélite. Então, essas coisas são muito parecidas. O que acontece é que na perícia, as perguntas são mais maliciosas, sabe? Você percebe, assim, pela parte que está perdendo a ação, que elas são maliciosas, elas são tendenciosas. Então, você tem que ter a sabedoria, a esperteza, a expertise, ser um cara bom de papo e ir atrás e ver se realmente aquilo ali é verdadeiro. Então você vai, como diz o esculhambano antigo, tu tem que especular, né? Especular o vizinho, especular os confrontantes, né? Uma avaliação em Várzea Grande, o advogado, quando ele pediu a avaliação, olha o que ele fez, ele já pediu a avaliação e já falou o método que tinha que ser avaliado, ou seja, ele não tem atribuições para isso, ele pode até ter conhecimento técnico, mas não tem atribuição para isso. Primeira coisa que eu fiz, quando fui chamado a apresentar uma proposta, foi o quê? Foi falar que ele não tinha habilitação para isso, ele estava sendo tendencioso e levando ao erro o juízo e ao perito. E quem escolhe o método é o avaliador. Se o juiz falar assim, eu quero que você faça assim, você vai responder para ele que o método mais recomendado não é esse, mas já que ele quer, você faz, mas vai ficar documentado, ele pode mandar. Agora, e você cabe
a você explicar para ele, não é o mais recomendado. Essa área aqui não é uma área urbana, isso aqui é uma área de expansão rural, ou é uma área rural, ou é uma gleba, né? Então tem que, essas diferenças. E eu conheci uma pessoa, advogada, muito esperta, do Rio Grande do Sul, que ela veio para cá, só com a OAB dela, sem nada. Hoje ela tá bem. Então, ela falou de mim, já que você é engenheiro, tem um curso de avaliação, por que você não se apresenta no fórum? Eu falei, mas como é que eu faço isso? Ninguém nunca me ensinou. O pessoal não ensina, não. Advogado que atua, tem muita habilidade. Ela fez para mim isso aí, ó. E eu aprimorei ele. Ao longo do tempo eu fui mudando ele. Então, ó, esse excelentíssimo senhor, estou na sua frente, excelentíssimo senhor doutor, juiz da comarca da cidade e tal, quem for do interior aí, ó, ou federal, se for da Justiça Federal. Edmilson Pinho de Sá, brasileiro, isso é tão antigo, solteiro, solteiro, corretor perito, portador do CPF, são informações suas, né? Com o escritório, o profissional, a rua. Quando eu tinha o escritório lá no Edifício Milão, eu pagava aluguel, um monte de funcionário, IPTU, locação, nossa, telefone, internet, os funcionários tudo no MSN lá, ainda não tinha Face, eu só tomei na cabeça. Botei o escritório na minha casa, a casa grandona, espaço à vontade. Então, meu endereço da minha casa, bairro, Cuiabá, CEP, e-mail. Vocês podem ver que eu repito o meu e-mail e telefone para tudo quanto é lado, né? E-mail e telefone. Nesta capital, nomeado por... Aí aqui é onde está nomeado, a gente vai botar assim, ó. Nomeado por deferência de Vossa Excelência, nos autos do processo número tal, vem respeitosamente manifestar o interesse em me colocar à disposição da Justiça para prestar meus conhecimentos, bem como solicitar a inclusão do meu nome no hall de peritos dessa comarca. Ali você pode botar avaliadores, avaliador, o perito, avaliador imobiliário. Se você tiver alguma outra formação, você coloca ali também. Quanto mais informações você botar aqui, de repente, a pessoa é o seu vizinho e não sabe que você é avaliador. Eu morava no apartamento ali no Portal da Amazônia, beleza? Atrás do TRT. E de porta eu via que tinha uma mulher que, bom dia e tal, super educada, nova, menina nova. Aí me chamaram urgente em Várzea Grande, que eu tinha que prestar um esclarecimento. Quando eu chego lá, que a doutora quer falar com você, que ela está atrás de você faz meses, ela não te encontra, que não sei o quê, que o seu endereço não bate. Quando eu entro, a juíza era minha vizinha de porta, assim, ó. E aquele predinho ali mora um monte de juízes, cara, um monte de gente, e é pequenininho. Currículo profissional, certificados de conclusão. Por que certificados? Porque não adianta, gente, vocês fazerem só isso aqui e parar no tempo. Vocês têm que estar sempre se reciclando, indo atrás, buscando informação. Vocês fazem o currículo, os certificados de conclusão, assina. Quando houver necessidade, você pode ter certeza, o fórum não recusa, nem a justiça recusa. Eles vão chamar você. Tá? Banco, mesma coisa, que é do interior aí, esses bancos latifundiários aí que tem terra, que vende, que troca, que presta dinheiro, aí deu uma praga lá, o cara não conseguiu arrecadar, tem que pagar o banco, aí o banco toma. Esses camaradas aí precisam de uma pessoa para avaliar. E não tem mistério não tem grandes dificuldades. O dos corretores é pelo Cresce. Eles têm lá a tabela e agora, é parâmetros, não é que tem que ser aquilo ali, entendeu? É parâmetro. Se você quiser pegar do IBAP, aí pessoal, entra no site aí depois aí lá em casa,
IBAP. IBAP. Aí tem o MT, que é pouquíssimas informações. Agora, o bom é o IBAP de São Paulo. Acho que é IBAP, com E no final. Eu acho que é esse aqui, IBAP. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Não, entra no Google. Esses aqui eu sei que tem bastante coisa lá, com parâmetros de informações de outros trabalhos publicados, outras avaliações, parâmetro de preço. Essas tabelas, elas são feitas em cima de hora técnica. Distância, veículo, custo. Na sua proposta lá você bota despesas e honorários. Despesa é tudo aquilo que você vai gastar, ajudante, veículo, combustível, alimentação, hospedagem. Hora técnica, estimada, é o tempo que você vai ficar na área. Um exemplo, hoje a gente vai ter que ir lá, medir a cadeira todinha, anotar todas as anotações importantes, tirar fotografia de toda a área interna, a área externa, a área do terreno, a rua, né, os vizinhos, né, ver mais ou menos a distância até a UFMT, até a Fernando Correia, até o centro, até o shopping. Então isso aí são hora técnica, né? Então, ó, não tem mistério. É tipo a cartinha lá de apresentação, ó. Edmilson Pinissal, é brasileiro, solteiro, engenheiro civil. Aí eu boto a minha profissão, né? Aqui está incompleto. Eu tenho que botar aqui engenheiro civil /E segurança do trabalho. CPF, escritório profissional, parará, os telefones, aí os custos, ó. Operacionais, as horas. Ah, como é que você arrumou essas horas aqui? Eu estimei. Tive que estimar. Não tem jeito. Não existe uma regra específica. Tá? Planejamento. Normalmente a gente bota ele bem com bastante gordura, porque os advogados vão descer a lenha. A gente coloca assim e depois a gente dá uma enxugada. Aí aqui que é legal, para dar maior agilidade no andamento da avaliação, até a autorização de Vossa Excelência, pretendemos 50% do total para início dos trabalhos para cobrir despesas gerais, com o perito e sua equipe. Isso aí já é historinha para tu pegar o dinheiro logo, né? Pá, agradece, assina e manda bala. O juiz, o que ele pede para as partes apreciarem. Normalmente, uma parte, quando envolve o Ministério Público, então, é complicado. Mas, normalmente, uma das partes, eles reclamam muito, né? Eles falam que quem paga ela é quem pede a avaliação. Quem paga a avaliação é quem pede. Só que é feito um depósito judicial em uma conta. Só que depois, no final da ação, ele pode pedir para quem perder indenizar, né? O banco, normalmente o banco ele mesmo avalia. Mas o ideal no banco é você já levar o bem e uma avaliação junta. Isso que é o ideal. Porque senão ele vai mandar o avaliador dele lá, ele vai avaliar o que quer, né? Várzea Grande ali tem um de março, do lado esquerdo tem umas oficinas ali, um córrego podre ali, era lá. Tudo aquilo ali é grilo. A senhorinha que foi a primeira a ir para lá, cega, a advogada estava usando a mulher para ganhar dinheiro, incitando ela a fazer ação. Então ela fez ação, e os filhos tudo em casa, lá morgado, na sombra da mangueira lá, tranquilo. Eles queriam uma indenização por causa do córrego. Cheguei lá, cara, eu vi aquela situação horrível lá. Olhei, falei, sabe uma coisa? Eu vou sair fora desse rolo aqui. Fui lá,
Como o endereço não batia com os autos, eu descobri o local porque a advogada me levou, porque ninguém achava aquele endereço lá. Porque a área, cara, a área é imensa. E a tiazinha, os filhos dela já havia dividido para onde é a oficina mecânica, aquele monte de coisa que tem. Falei, eu vou sair fora desse rolo aqui. Fui lá e declinei. Porque ali, com certeza, eu ia cometer um equívoco muito grande, que é muito difícil o entendimento, tipo assim, das áreas, não tinha documentação de nada, e eles queriam indenização por causa do córrego, o que foi canalizado. Ou seja, uma ação... Eu não sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou avaliador, pô. Então eu declinei. Qualquer um pode declinar. Agora, não fica bem, tipo assim, só porque é de graça você declinar. De repente é de graça, mas é um trabalho interessante que pode te render algo lá na frente. Não encontrei o local e dizer que esse tipo de ação eu não tinha conhecimento técnico específico para aquela área ali. Envolvia meio ambiente. O questão de rios aí, pessoal, é fácil. Baixa a portaria do CONAMA e da Marinha. Resolveu o problema. IBAMA, CONAMA, Marinha. A Marinha está aqui na Morada do Ouro agora. É só ir lá, eles têm a maior boa vontade do mundo. Pessoal, antes de comprar qualquer imóvel, faça a consulta prévia. O que vai ter de imóvel agora em Cuiabá vendendo, que ele sabe que vai ser desapropriado, e o pessoal vende, e o cara vai lá e compra sem consulta prévia. Contrata um corretor esperto, contrata um despachante para ir na prefeitura e checar, cara. Se vocês forem entregar uma avaliação a um cliente particular, uma empresa, vocês pegam essa cartinha, adequa à situação. Nenhuma avaliação é igual a outra. Então você vai fazer, eu vou entregar uma avaliação a um advogado, a um escritório de advocacia, a um banco, ou até mesmo uma pessoa, faça uma cartinha de rosto lá, com protocolo. O avaliador, ele é visto como um cara íntegro, né, cara? Ó, se fizer a avaliação por telefone, essas coisas assim, ó, cuidado para não tomar calote, que o pessoal costuma não pagar. Me manda só o valor que... Não faça. A avaliação por telefone é o seguinte, vou te mandar um contratinho, você dá uma olhada, vou te mandar o número da minha conta, você vai depositar 50%, quando eu entregar, mas eu não te conheço, eu também não te conheço, eu sou um profissional, tenho aqui o meu endereço fixo, o senhor que está me ligando. 50% na conta, depositou? Aí tu começa a trabalhar. Aí você vai ter que mandar para ele e esperar os outros 50%, mas pelo menos no prejuízo total você não vai ficar. O ideal é você pedir 50%, quando terminar os outros 50% aí você manda, mas isso é difícil acontecer. Uma vez eu exigi do cara, só sai de Cuiabá com a passagem comprada, reserva no hotel e 50% na conta. Não, mas eu não tenho como, que é sexta-feira. Falei, então deixa para segunda-feira. Aí vem um lado psicológico, né? Ó, eu lembrei aqui agora que segunda-feira eu tenho que fazer uma viagem para Sorriso, que eu tenho que fazer uma avaliação lá, para o BNDES, não tem como, vai ficar para a outra quinzena. Não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso aqui urgente. Meia hora, o seu Edmilson já está na conta, eu vou checar. Passagem já está no seu e-mail. Opa, aí sim. Aí eu fui. Mas, gente, já tomei tanto calote, é que nem fazer projeto, arquitetura para os outros, projeto... Você já sabe, tomei muito calote. Né? Então agora, eu aprendi mais a gente tem que ter esse jogo de cintura aí. Porque gerente de banco às vezes te pede por telefone, você fica, gerente de banco, depois para tu receber dele, tem que pedir autorização ao meu gestor, eu cometi uma falha, eu não te expliquei, eu tenho que pedir autorização, aí começa a te empurrar.